Dribla como Garrincha, faz gols como Tostão, tem a genialidade de Pelé, chuta com a precisão de Edu. Se quisesse, seria o melhor jogador do mundo, mas está satisfeito em ser o melhor jogador da Inglaterra. Foram com essas palavras que o jornalista Oriel Pereira do Vale começou o texto sobre George Best, que saiu na edição número 1 da revista Placar em março de 1970. George Best foi um gênio da bola, porém seus hábitos fora dos gramados prejudicaram sua carreira e também sua vida. Nós do 0 a 0 vamos contar a história de todas as polêmicas que esse craque se envolveu. Eu sou o Tom Castro e está começando o Bad Boys da Bola. Depois de ser descoberto aos 15 anos por um dirigente do Manchester United, George Best, que nasceu na Irlanda do Norte, mudou radicalmente de vida. O jovem ponta se transfere para o gigante inglês e estreia pelo clube aos 17 anos em 1963. Claro que o talento daquele novato chama a atenção. Gols, dribles e uma certa dose de provocação marcam o estilo de jogo de Best. Pelo Manchester, ele fica 11 temporadas e faz 179 gols em 470 partidas. Best impressiona tanto que foi chamado de brasileiro nascido na Irlanda do Norte por causa da personalidade, do carisma e da habilidade e alegria. Famoso alegria nas pernas, né? É um dos responsáveis pela primeira conquista da Champions League da história do Manchester United, na temporada 67 e 68. Há uma estátua dele na frente do Old Trafford, junto com Bob Charlton, ídolo de Hendrick, e Dennis Law. Juntos, eles formam uma espécie de santíssima trindade dos Red Devils, o que parece confuso. Inclusive, nesse ano de 68, Best ganha a bola de ouro da revista France Football, dada ao melhor jogador da Europa. E foi justamente o auge, o início do fim de sua carreira. Segundo o empresário de Best, Bill McMurdo, o astro do Manchester United, no auge de tudo aquilo, campeão da Liga dos Campeões, consagrado, com direito a um dos gols da vitória sobre o Benfica na final por 4-1 vencida pelo Manchester, no vestiário do estádio Wembley, bateu uma bad, um clima meio depressivo no jogador porque o Best achava que nunca mais vivenciaria algo assim. Por causa de seu talento, George Best ganhou o apelido de Quinto Beatle, que foi potencializado por conta de seu estilo de vida fora dos gramados. Com pinta de galã de cinema, ele sempre estava acompanhado de carros novos e belas mulheres. E claro, ele curtia umas festas. Ganhou fama de boêmio, bon vivant. Tinha destaque nas páginas de esportes e nas colunas sociais. Desenrola, galera, ou já era. Se apaixonava com a mesma velocidade que trocava de carro, ou trocava de carro com a mesma velocidade que se apaixonava. Uma das frases mais famosas do George Best é exatamente sobre isso. Ele declarou, abre aspas, gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei. Fecha aspas. A exposição na mídia não era só em cima de Best, mas também de sua família que vivia em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Fãs acampavam na casa da família do jogador, a imprensa também vivia na região por lá, inspecionando, e quem se perdeu nisso tudo foi a mãe de Best, Anne. Aos 44 anos, ela não soube lidar com aqueles holofotes e câmeras que registravam os movimentos da família e começou a beber. Mas não socialmente. Outra coisa que incomodava Anne eram as notícias sobre a vida de seu filho. Ela abraçou o alcoolismo ao mesmo tempo que George ganhava o apelido de Quinto Beatle após destruir o Benfica de Eusébio em um jogo das quartas de final da Liga dos Campeões em 66. Enquanto Best marcava gols, ganhava títulos, fazia comerciais, dormia com mulheres e curtia a vida, Anne vivia seu declínio que assustava a própria família. Segundo a irmã de George, Barbara Best, o pai sofria com a situação da esposa e tentava de tudo para ajudá-la. Conversava, levava no médico, chamou o hipnotizador, mas nada resolvia. Em 1978, ela faleceu por causa de problemas relacionados ao alcoolismo. Tem um filme chamado George Best, o filho de sua mãe, que conta a relação dos dois. É um filme dramatizado, mas que também foi registrado. E daqui a pouco, ainda nesse vídeo, vai ficar claro para você o porquê eu falei desse problema de alcoolismo da mãe do George Best. Voltando a falar sobre o nosso bad boy de hoje, o estilo de vida de Best incomodava algumas lideranças do elenco do Manchester United, especialmente o Bob Charlton. Apesar do entrosamento ser perfeito dentro de campo, em 293 jogos que atuaram juntos pelo Manchester United durante quase 10 anos, a Trindade também tinha atritos.
Quando o treinador Matt Busby sai do United pela primeira vez em 1969, isso ficou bem nítido. O Matt Busby, só para situar você, ele era um escocês, treinador, claro, e foi o Alex Ferguson antes do Alex Ferguson. Busby ficou na função de técnico do Manchester durante 24 anos, mas voltando aos atritos das estrelas, os três craques já estavam em declínio em suas carreiras na passagem da década de 60 para os anos 70. Bob Charlton já tinha 31 anos, Denis Law com 29 sofria com seu joelho que não era mais o mesmo desde a lesão que sofreu, e George Best, que tinha apenas 22 anos, e já tinha uma rotina de popstar. Em tese, o Best seria o elo entre a geração que venceu a primeira Liga dos Campeões e o futuro do clube. Bob Charlton, um dos líderes do Manchester United e sobrevivente do desastre de Munique, que aconteceu em fevereiro de 1958, onde um avião com a delegação do Manchester caiu na cidade alemã, não era o cara das noitadas. Um homem de família ele era. Basicamente havia uma guerra fria entre as principais estrelas do time. Best, que era o mais novo, não dava muita moral para os mais experientes. Sabe aquele conflito de gerações? Era isso que rolava no fim da década de 60 em Old Trafford. Só que quando o time ganhava, ninguém dava bola. A partir do momento que o técnico que gerenciava toda aquela atmosfera sai, aí a casa caiu. Tem uma declaração do Bob Charlton em abril de 73 que ele explicitamente fala de Best. Abre aspas. Eu simplesmente não entendo. Por que você entra no futebol? É seu dever dar o seu melhor para as pessoas que vêm apoiá-lo, mas ele não parece ver isso, fecha aspas. Best rebateu dizendo que Bob tinha uma atitude de santo e queria ver o inglês dizer foda-se pelo menos uma vez na vida. Na real, o Bob queria que o Best se ligasse de sua importância para o time, mas o Belfast Boy não deu a mínima. Em outro momento, perguntado quem era sua maior referência na carreira, Best respondeu que era Cissy Charlton, mãe de Bob Charlton. Outra demonstração que as estrelas não estavam mais na mesma sintonia, não estavam mais ornando, foi um jogo do Manchester que o Best não jogou, alegando estar machucado. Ele apareceu no estádio para acompanhar a partida, mas ficou pouco tempo por lá. Saiu e foi num bar, mas não só para beber. Ele também jogou dardos e 2 dúzias de ovos em um retrato de Bob Charlton que estava pendurado na parede. Dentro do vestiário, o clima também era pesado. A Trindade nem se falava mais. Poucas ideias. Nem um bom dia rolava. A vida amorosa de George Best também ganhava as páginas dos jornais e revistas inglesas e também as brasileiras. Na matéria da revista Placar de 1970, um dos trechos menciona que ele chegou a conquistar a modelo dinamarquesa Eva Haraldstad. Aliás, segundo a matéria, o craque teria sido pivô do término do noivado da modelo com outro cara. Só que, para que ela se relacionasse com Best, ela pediu que os dois deveriam noivar. Ele topou, mas um tempo depois mudou de ideia, alegando que não era um homem para casar. A modelo chegou a processar George Best por quebra de compromisso. Essa vida de celebridade fez com que ele, mesmo sendo um craque, não se dedicasse tanto à carreira de jogador. Nessa mesma matéria da Placar, tem uma frase atribuída ao George Best, abre aspas, se eu tivesse nascido feio, vocês não teriam ouvido falar de Pelé. Me dou muito bem com as garotas, gosto de me divertir, de tirar prazer do dinheiro que ganho e por isso não me dedico inteiramente ao futebol. Eu não serei um monge do futebol, apesar de treinar com vontade e jogar com mais vontade ainda. Sinto que posso fazer o que quiser com a bola, não importa o adversário. Por isso, poderia ser melhor que Pelé se quisesse, fecha aspas. Os jornais ingleses se deliciavam com o craque galã. O The Times o chamava de James Dean revivido. O James Dean, para quem não sabe, foi um famoso ator norte-americano que fez muito sucesso nos anos 50, vendendo em seus filmes um ar de jovem, bonito e rebelde. Um dos grandes sucessos de sua carreira foi o filme Juventude Transviada, um clássico da época e um dos maiores clássicos da história do cinema. Voltando ao nosso personagem do Bad Boys da bola de hoje, o glorioso George Best, que, como eu disse no início, nasceu na Irlanda do Norte, né, onde o futebol não era o forte, né? É como se fosse o Haaland nos tempos atuais. É um grande jogador numa seleção que não ajuda muito ele. Por que eu tô falando isso? Porque o Best é um daqueles craques que nunca jogaram uma Copa do Mundo, assim como Di Stefano, Djalminha, George Weah, Cantona, entre outros. Tanto é que na época da Copa de 70 ele falou que aquele momento era o único que ele desejaria ser inglês, pelo menos por um mês, o mês da Copa do Mundo.
Mesmo ele não gostando do estilo de jogo inglês que era praticado na época, que segundo Best tinha jogadores demais na defesa e menos no ataque. Basicamente ele deu uma cornetada naquela geração inglesa do início dos anos 70 falando que era fraca, né? O estilo de jogo de Best era abusado, driblador, com certa dose de provocação. Uma das histórias que eu vi é que em um jogo do Manchester, ele driblou um zagueiro, até deixou o adversário no chão e o que ele fez? Deu sequência da jogada? Fez o gol? Nada disso. Nada disso. O George Best parou a jogada e começou a fazer caretas. Quase um Mr. Bean. A torcida ria e aplaudia o craque. Outra situação que rolou foi uma ameaça do grupo IRA, e não estou falando da banda, mas o IRA, grupo terrorista irlandês, antes de um jogo do Manchester United contra o Newcastle em 1969. A partida foi realizada no estádio do Newcastle, o St. James Park, e o alvo da ameaça era o George Best. Segundo a matéria do jornal inglês The Northern Echo, uma redação de jornal recebeu um telefonema de alguém falando que era do IRA, no qual a pessoa dizia que se Best jogasse contra o Newcastle seria baleado. O técnico do Manchester deu total liberdade para o Best não jogar aquela partida, mas o atacante não fugiu do combate. Durante a madrugada que antecedeu o jogo, o ônibus do Manchester foi arrombado, aumentando o clima de tensão para a partida. No dia do jogo, a delegação foi de ônibus para o estádio, George Best foi junto, com 2 detetives acompanhando a delegação. O fato curioso dessa viagem até o estádio foi que o Best não estava sentado em uma das cadeiras ou poltronas do ônibus. Ele estava durante a viagem inteira deitado no corredor do busão. Se ficasse sentado, poderia ser alvo de um tiro. O Manchester chegou ao estádio, Best foi escalado e fez o gol da vitória do time por 1-0. O técnico do Newcastle, na coletiva pós-jogo, declarou, abre aspas, queria que tivessem atirado naquele sujeito. Fecha aspas. Quando soube da declaração do treinador adversário, Best riu e disse, abre aspas, obrigado, Joe, mas meu chute foi o único que acertou o alvo durante a tarde. Fecha aspas. A vida de celebridade de George Best começava a atrapalhar a carreira dele. Noitadas, mulheres, bebidas, todas essas tentações foram a razão da queda de um dos maiores craques que o futebol já produziu. Segundo o Manchester Evening News, ele sai do futebol de alto nível em 1972, quando ainda jogava no Manchester United. Detalhe, ele tinha apenas 26 anos. E aí o que rolou basicamente foi aquele deslumbramento de um jovem com 20 e poucos anos, muita gente em volta, grana, mulheres, e aí ele se perdeu em tudo isso. Ainda sobre a popularidade dele, para você ter uma ideia, o George Best chegou a ter fã-clube com filiais em Moscou e Tóquio. O cara era um verdadeiro astro pop, ele era o Beckham antes do Beckham nascer. Hoje a gente vê produtos com o rosto de ídolos dos nossos tempos, mas o Best já vendia produtos com a sua imagem lá atrás. A imagem dele era associada a bolas de futebol de plástico, pôsteres, cosméticos, roupas masculinas e até chicletes. Era praticamente um pai do que hoje a gente chama de marketing esportivo. Tinha até empresas para trabalhar a marca dele, como a George Best Associates e a George Best Enterprises. Mas não foi só fora de campo que ele aprontava. Em um jogo da seleção da Irlanda do Norte contra a Escócia, ele foi expulso. Deu uma entrada violenta no adversário? Não. Ele jogou lama no árbitro. Na mesma época, George Best declarou que estava jogando mal por causa das noitadas e das bebidas. Ah, vá! Ele ainda disse que estava farto de todos e de tudo ao seu redor. Best passou a chegar atrasado em treinos e certa vez, em janeiro de 71, também se atrasou durante uma aparição na comissão disciplinar da FA. A consequência disso foi uma multa de 250 libras por 3 advertências de má conduta. O motivo do atraso é que ele perdeu o trem que o levaria para Londres. 4 dias depois, ele também perdeu o trem que levaria o time do Manchester United para enfrentar o Chelsea em Londres. Para piorar, ele passou o fim de semana daquele jogo com a atriz Sinead Cusack, cercado de vários jornalistas e equipes de televisão. Machistas diriam que naquele fim de semana, Best trocou um trem por um avião. O resultado disso foi que o Manchester United não gostou nada de tudo que rolou e puniu o atacante com 2 semanas de suspensão. Pouco tempo depois, ele resolve dar uma segurada na sua relação com a bebida, porém uma série de ameaças à sua vida, provavelmente novamente do IRA, o fez voltar para o álcool. Bom, a rotina sem disciplina de George Best resultava na perda de treinamentos e em um fim de semana em que ele bebeu até tarde, ou até cedo, né, dependendo do horário da manhã,
ele não foi treinar e passou aqueles 2 dias com a Miss Grã-Bretanha Carolyn Moore. O ano de 1972 foi bem conturbado na vida dele. Primeiro porque Best resolve se aposentar no primeiro semestre daquele ano. Ficou uns meses na Espanha, um período sabático, depois resolveu voltar a jogar pelo próprio Manchester United, só que o clube só aceitou ele de volta com 2 condições: que fosse morar junto com o meia Pat Crerand e que George Best fosse a um psiquiatra. No fim daquele ano, o Manchester colocou ele na lista de jogadores negociáveis. O fato de Best novamente perder treinamentos, além do atacante ter sido considerado culpado de quebrar o nariz de uma moça em uma briga numa boate, fizeram com que o Manchester perdesse um pouco do interesse no jogador. O fato é que, mesmo sendo um ídolo, o Manchester viu que um de seus principais jogadores não podia mais entregar ao clube. Ainda mais quando em 73 ele, junto com um amigo da cidade de Manchester, abriu o quê? Uma boate, chamada Slack Alice. Para um cara como George Best, que gostava de vida noturna, bebida e mulheres, aquela boate se chamava Casa. Best deixa o Manchester em 73, porém ainda tinha contrato com o clube. Aí ele é emprestado para outros clubes menores, onde joga pouco. Após sair do Manchester United, o Best vira um verdadeiro cigano da bola. Passa por outros 16 clubes, isso mesmo, 16 clubes em 10 anos. E de vários continentes, viu? Passa pelo Jewish Guild da África do Sul, times dos Estados Unidos como Los Angeles Aztecs, Fort Lauderdale Strikers e San Jose Earthquakes. Aqui na parte dos Estados Unidos, alguns detalhes. Na época, os norte-americanos queriam promover o soccer, né? O Pelé, o Carlos Alberto e o Beckenbauer foram jogar no Cosmos, e o Los Angeles Aztecs apostou em Best. Um dos donos do clube era o cantor Elton John. Sabe o Elton John? Elton John? Elton John. Então, além de indiretamente inventar o marketing esportivo, o George Best inventou também o rolê aleatório. It's a little bit funny. Bom, o Best jogou também em Hong Kong, no Sia Beer e no Hong Kong Rangers, e na Austrália passou pelo Brisbane Lions. O George Best jogou nos 5 continentes do mundo: Europa, América, África, Ásia e Oceania. Ele ainda retornaria nesse rolê da bola para a Europa para jogar um pouco no Fulham, no Hibernian da Escócia. No Hibernian teve mais uma polêmica. Aliás, botar o George Best, que tinha sérios problemas com álcool, para jogar na Escócia é a mesma coisa que colocar um viciado em jogo em Las Vegas. Ou colocar um viciado em doces na Nestlé, né? Claro que ia dar problema. E deu. Best foi demitido do clube após ir a uma festinha com muita bebida com a seleção francesa de rugby, que estava na cidade de Edimburgo para um amistoso contra a Escócia. Ele retornaria ao time uma semana depois, mas o desempenho de Best já não era mais o mesmo. Outro rolê aleatório do Best foi jogar durante 20 minutos num time amador da Escócia chamado Scone Hyslow. O motivo dessa aparição foi grana. Na verdade, impostos. Imposto de renda, famoso leão. Ele precisava urgentemente pagar o seu imposto de renda e a grana que ganhou naquele jogo foi suficiente para resolver o problema. Voltando um pouco aos tempos em que jogou nos Estados Unidos, aquele ciclo foi bem intenso para o Best. Isso porque ele se casa em 1978 com uma norte-americana, o que podemos considerar um milagre devido à vida amorosa agitada dele, né? Esse casamento dura até 86, quando eles se divorciam. Tiveram um filho. E vou te falar um negócio, viu? Pelo que eu li no site The Standard, o George Best, na noite de núpcias, ao invés de fazer amor com sua esposa, resolveu sair para beber com os amigos. Best ainda teria dito antes de sair do quarto de hotel, abre aspas, não espere acordada, fecha aspas. Nessa fase dos Estados Unidos, o Best foi preso algumas vezes por comportamentos inadequados. Em uma delas, em 1981, roubou o dinheiro de uma senhora quando estava em um bar para pagar as bebidas que ele tinha consumido. Enquanto isso, a seleção da Irlanda do Norte se classificava para a Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha. Porém, Best não foi convocado para o Mundial, afinal, já não estava nos seus melhores dias há anos. Para você ter uma ideia, o último jogo dele pela seleção foi em 1977. No início da década de 80, o Best quase foi jogar no Christchurch Mogul United, da Nova Zelândia, porém uma cláusula impediu que isso acontecesse. Best e seu empresário pediram que estivesse no contrato que o jogador não tivesse nenhum contato com a mídia, ou seja, nada de entrevistas. O clube neozelandês pensou, qual o sentido de trazer um jogador midiático se o cara não quer falar com a mídia? Não tem porquê, né? Naquela época, era a mesma coisa que o Michael Jackson ir para um show e não fazer na boa, nem tô falando de um contrato de 1 ano, 6 meses, nada disso. Era um contrato de 3 jogos.
Outra coisa, não sei se você percebeu o nome do time, Christ Church, traduzindo Igreja de Cristo. Qual a chance do George Best dar certo nesse time? Se fosse uma igreja católica, só se ele ficasse na sacristia bebendo vinho. Além disso, em 1982 ele tinha outro problema para resolver, os impostos no Reino Unido. 16 mil libras de impostos. Ele até tentou parcelar essa dívida, mas não era possível, o governo não aceitou essa parada não. Resultado foi uma disputa de mais de 10 anos que no final custou a ele cerca de 60 mil libras por causa dos juros. Best também foi preso em 1984 por dirigir bêbado nos Estados Unidos. Não satisfeito em ser pego, ele ainda agrediu um policial e não pagou fiança. Ficou 3 meses no xadrez. Bom, o Best até que tentou resolver os problemas dele com álcool. Chegou até a usar umas pílulas para parar de beber, mas sempre voltava. 1984 também marcou o fim da carreira de Best. Ele encerra sua trajetória em seu próprio país, jogando no Tobermory United. Depois, ele começou sua carreira de comentarista, seu casamento acabou, mas não os problemas com álcool. Em uma aparição no programa de Terry Wogan, em 1990 na BBC, Best estava visivelmente alterado, dizendo coisas inapropriadas para o horário nobre da TV. Aí no dia seguinte, ele declarou que a emissora entupiu ele de champanhe. Em 95, ele se casa pela segunda vez com uma moça 25 anos mais jovem. Porém, o relacionamento durou até 2004. O comportamento violento de Best foi o motivo alegado por Alex Pursey, sua ex-esposa, pelo fim do casamento. Segundo ela, Best teria dado um soco nela e não foi apenas uma vez. Outra relação que foi piorando com o tempo foi com a grana. Best escreveu 5 autobiografias, sempre com a finalidade de capitalizar com alguma polêmica que não foi dita antes, ou contando as já conhecidas polêmicas em novas versões. Tipo a Globo fazendo remake de novela, tá ligado? Isso sem contar as outras biografias escritas por outros autores. Ainda na década de 90, Best polemizou ao falar sobre o então novo astro do futebol inglês, David Beckham. Abre aspas. O Beckham não sabe chutar com o pé esquerdo, não sabe cabecear, não sabe fazer faltas e não marca muitos gols. Fora isso, é um bom jogador. Fecha aspas. A vida de alcoólatra de Best não parou. Encontrei uma matéria do The Guardian de julho de 2000 falando sobre uma internação que Best teve por um problema no fígado. Nessa matéria, o médico dele inclusive fez um pedido público, um apelo, que nenhum bar do Reino Unido servisse uma gota de álcool a Best. O próprio Best tinha prometido parar de beber, mas sabe como é, né? Ele passou semanas tratando do problema no fígado causado, claro, pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Pouco antes, em março de 2000, Best foi diagnosticado com sérios problemas hepáticos e os médicos o alertaram que ele não poderia beber nunca mais. Você que está assistindo esse episódio do Bad Boys já percebeu que ouvir conselhos nunca foi o forte do grande jogador do Manchester United, né? Em 2002 ele teve que fazer um transplante de fígado por causa do problema de cirrose que, claro, foi causado pelo excessivo uso do álcool. Esse transplante abriu um debate no Reino Unido sobre o uso de um fígado por uma pessoa alcoólatra. Muitos se perguntaram se alcoólatras mereciam transplantes de fígado. O ponto era que não haviam tantos fígados disponíveis para um transplante para pessoas com doenças não relacionadas ao álcool, pessoas que estão doentes sem culpa própria. Só que depois do transplante, o Best deve ter pensado: porra, tô com fígado novo aí, mano. E o que a gente faz com o fígado novo? Usa, né? E o que ele fez? Usou, né? Voltou a beber. E foi visto bebendo. Foi nesse ano de 2002 que ele declarou ao The Guardian, abre aspas, eu estava doente, todos podiam ver, menos eu, fecha aspas. Em junho de 2003, ele passou por uma cirurgia para substituir os implantes estomacais que foram projetados para ajudá-lo a parar de beber. Esses implantes tinham a função de fazer com que a pessoa se sentisse mal se bebesse alguma substância alcoólica, mas não teve impacto em Best, que bebia vinho sem nenhum efeito colateral. Um mês depois ele se envolveu em uma briga de bar e foi preso ao tentar agredir um fotógrafo que registrava a presença de Best em um pub. A esposa de Best declarou ao tabloide The Mail on Sunday, abre aspas, eu me sinto mal pela família da pessoa que morreu para salvar George. A última semana foi um inferno. Ele parece estar em uma missão de se autodestruir e está piorando, fecha aspas. Meses depois, já no início de 2004, Best foi parado pela polícia e foi identificado que ele estava um pouco alterado. Ele havia bebido 2,5 vezes mais o limite permitido para dirigir. Best foi punido com uma multa de 1.500 libras e foi proibido de dirigir por 20 meses. A vida seguiu até outubro de 2005, quando Best foi internado em um hospital em Londres com uma infecção renal. Ele ficou quase 2 meses internado, desenvolvendo uma infecção que o levou a uma hemorragia interna.
Essa infecção, segundo eu li, seria por causa dos medicamentos que ele tomava depois de fazer o transplante do fígado realizado em 2002. Os medicamentos tinham a função de evitar que o corpo dele rejeitasse o novo fígado. O estado de saúde de Best foi piorando e em 20 de novembro foi divulgada uma foto dele no News of the World com um aspecto bem debilitado. Aqui eu deixo a cargo da edição a questão da gente botar a imagem ou não. Para mim é bem chocante essa foto. Na imagem o Best está numa cor amarelada, tipo Simpson, tá ligado? Tipo Simpson, e ele mesmo permitiu a publicação daquela imagem como um aviso sobre os perigos do álcool. Junto da imagem, uma frase atribuída a George Best que dizia, abre aspas, não morra como eu, fecha aspas. Algumas pessoas foram visitá-lo, entre elas Dennis Law e Bob Charlton, e num quarto de hospital foi a última vez que a Santíssima Trindade do Manchester se reuniu. Tem também a história de um bilhete enviado por Pelé no quarto de hospital com a frase do segundo melhor jogador de todos os tempos, Pelé. Segundo Callum Best, filho do ex-jogador, nos últimos dias de vida, na cama do hospital, George teria tido alucinações e teria dito ao filho, abre aspas, você precisa me ajudar, eles estão fazendo festas por aqui, eu os ouvi na noite passada, tem bebidas, garotas, estão fazendo festas, fecha aspas. Ou seja, ele estava tendo alucinações com as coisas que ele tornou rotina, principalmente quando ainda era um jovem. Em 25 de novembro de 2005, George Best se foi aos 59 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele recebeu homenagens de muita gente, Pelé, Maradona, fãs, políticos, enfim. Ele foi enterrado em Belfast, sua cidade natal na Irlanda do Norte, ao lado de sua mãe. Além da influência dentro dos gramados, George Best também foi um marco na cultura. Um dos aeroportos de Belfast tem o nome do maior jogador do país. A 5 km desse aeroporto tem o George Best Hotel Belfast. E na cultura pop, vixe, tem um monte de coisa. Em 1987, a banda inglesa The Wedding Present deu ao seu disco de estreia o nome de George Best e além disso colocou uma foto do jogador na capa do álbum. Tem um filme do ano 2000, dramatizado, que conta um pouco da trajetória do astro chamado Best, jogando com o destino. Há um documentário de 2017 chamado Best, Tudo Sobre Mim. Além disso, tem vários livros biográficos sobre ele, inclusive uns 5, escritos pelo próprio Best. Falando em livros, o Best também ficou marcado pelas frases, algumas engraçadas na época, outras que envelheceram mal, mas a maioria dessas frases ficaram famosas. A gente listou 5 delas. 1. Em 1969 deixei as bebidas e as mulheres. Foram os piores 20 minutos da minha vida. 2. Gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carros velozes. O resto eu desperdicei. 3. Dizem que eu dormi com 7 Misses Mundo. Não é verdade. Foram apenas 4. As outras 3 vieram atrás de mim. 4. Comprei uma casa na praia. Para ir até o mar tinha que passar por uma rua onde havia um bar. Nunca vi o mar. 5. Não morra como eu. Espero que você tenha curtido esse episódio aqui do Bad Boys da Bola. Chegou até aqui? Dá essa moral pra gente, deixa um like, diz quem você quer ver no Bad Boys da Bola, deixa aqui nos comentários e até a próxima. Tchau!